Hoje em dia, a gente acorda e o primeiro impulso é pegar o celular. E não é para algo importante, mas sim porque não sabe mais como ficar com o próprio silêncio, né? Horas ali, rolando a tela do celular, cansado, disperso. E no final do dia, aquela sensação de que foi completamente improdutivo e de que não fez nada por si mesmo. E se isso te soa familiar, talvez o que esteja faltando na sua vida seja um hobby de verdade. Algo que não envolva metas, likes, resultados, mas apenas um espaço só seu, para você simplesmente sentir. Algo que você não precise performar e nem fique se cobrando isso. E para quem está chegando aqui agora, eu sou Marquito e para mim a pintura terapêutica é um espaço para a gente sentir, para a gente se reaprender. Não é sobre apenas técnica, mas sim uma oportunidade para a gente olhar para dentro por meio das nossas artes. Vamos iniciar aqui a nossa pintura. Vou utilizar a caneta Micron 03, onde a gente vai poder pintar por cima, porque ela é à prova d'água. Lembrando que os materiais vocês conseguem acessar pelo link na descrição. Vamos permitir que os nossos traços possam fluir de forma leve, de forma tranquila. E é interessante, porque a verdade é que quase ninguém fala sobre isso. Mas quem não tem um hobby vai adoecendo aos poucos. Você pode até ter prazer no que faz profissionalmente, mas isso não é descanso. O que você faz só por fazer? O que te acalma sem te cobrar? Tem gente que diz que não tem tempo, mas passa 2 horas por dia no celular. Sabe por quê? Porque o corpo e a mente estão buscando escape. Só que se a gente não oferece um refúgio real, a mente ela se agarra naquilo que tiver. Por isso é tão importante termos consciência sobre tudo isso, sabe? A pintura, hoje eu vejo que ela foi meu refúgio. Não porque eu era artista, mas porque eu precisava de um lugar onde a vida pudesse se acalmar. E no começo, tudo em mim dizia para fazer outra coisa. Parecia que a pintura era perda de tempo, mas na verdade era só o medo de parar. E veja só, com alguns traços simples, a gente acabou de criar umas flores super leves, super delicadas, com traços que são super fáceis de serem reproduzidos. Então não deixe de experimentar, de fazer, de trazer aí do seu jeitinho, simplesmente deixando acontecer. Vai fazendo, ouvindo a sua intuição, trabalhando a sua respiração de uma forma delicada, sem autocobrança. E agora, apenas com um pouquinho de água, eu estou usando aqui um frasquinho de floral. E aqui com apenas água, eu vou colocando algumas gotinhas nas cores que eu vou usar, apenas para ativar. E enquanto isso, eu já vou deixando essas pastilhas umedecendo. Então vai ficar muito mais fácil na hora de eu só passar o pincel e ir trazendo essas cores. E agora, com apenas água, eu vou fazer algumas manchinhas aqui. E com leveza, com delicadeza, vamos escolher as nossas cores. E eu vou começar aqui com azulzinho. Simplesmente vamos trazendo as cores para o nosso papel. E esse bloquinho que eu estou usando é o bloquinho da Canson, 300 gramas para aquarela. Ele é um bloquinho A5, que absorve bem também a água. E vamos simplesmente sentindo. Uma coisa que eu pude percebendo quando eu comecei a pintar é que esse espaço da pintura me lembrou que eu posso fazer algo só pelo prazer de estar ali, só por mim. E se você está vendo isso agora, talvez o seu corpo também esteja pedindo um lugar assim. Um lugar onde a cor flui, onde a mente silencia,
e a alma respira. Aliás, se esse vídeo tá fazendo sentido para você, se tá te conectando, então peço para que já deixe o seu like aí. Assim eu sei que essa frequência, ela também tá chegando aí para você. E olha só, no curso Aquaflores, eu preparei uma experiência leve, intuitiva e simbólica. São 12 dias de pintura com flores livres e orações que abrem espaço para dentro da gente. E sabe o que é mais bonito? Tudo isso por R$ 35,90, um valor simbólico para algo que pode virar seu porto seguro. E quando você entra para Aquaflores, você também entra para a comunidade Fluir, que é um espaço de troca entre artistas e praticantes da pintura terapêutica. Gente que compartilha, que se apoia, gente que caminha junto, porque não precisa ser um trabalho solitário. Nós podemos nos conectar e nos inspirar uns aos outros, sempre nos fortalecendo dentro dessa prática linda que é a pintura terapêutica. E apenas com algumas pinceladas, nossa arte já foi tomando forma, cores, de uma forma bem variada, leve, e simplesmente soltando, tudo vai acontecendo de uma forma delicada. E agora com vermelhinho, eu trago esse equilíbrio aqui para nossas flores e vamos sentindo nossa respiração. Todo esse processo acaba sendo uma meditação ativa, porque as formas de se meditar são várias e a meditação ativa é aquela que, enquanto a gente sente, a gente se permite estar em movimento e nos conectarmos com a energia do Criador por meio das nossas artes, por meio dessa conexão artística que ela é profunda, por meio do nosso coração, por meio da nossa respiração. Tudo isso acaba alcançando um lugar muito especial dentro da gente. Então, eu aproveito para te fazer esse convite. Se você sente que a sua vida anda meio cinza, o Aquaflores, ele pode ser a sua cor de volta. O link do Aquaflores, ele tá aqui na descrição. Basta você acessar e se permitir viver esse momento junto com a gente. Vai ser lindo. E agora, vou dando algumas respingadas para trazer esse ar artístico para as nossas flores e umas pinceladas de formas bem livres. Eu vou fazendo as pinceladas e vou limpando o pincel aqui na água, agora com o azulzinho. Olha só, vou dar uma limpadinha e agora vamos trazer o amarelo. Umas pinceladas bem soltas. Pode parecer que fica mais manchado, mas é justamente isso. Algo mais solto, mais leve, mais livre, sem ficar se preocupando nas tintas ficarem completamente dentro dos espaços. Não, aqui é sobre sentir, é sobre se soltar e trabalhar justamente todo esse processo da liberdade. E com o secador eu vou dar uma agilizada aqui nesse processo para que a gente possa dar continuidade, trazendo um passo final que eu quero mostrar para vocês. Com a caneta Posca, vamos fazer algumas linhas, trazendo aqui uma claridade para nossa arte. Vou fazendo aqui mais alguns traçados. Vamos complementando essas artes. Da forma como estava, ela já poderia ficar, mas quando a gente traz algumas linhas com a caneta Posca, algumas bolinhas, a gente vai trazendo mais essa clareza, dá um ar de iluminação para o nosso desenho. E apesar de parecer algo bem simples, olha só como já faz toda a diferença. Como vai ficando as nossas flores quando eu trago esse branquinho nas partes mais escuras. Aqui, devagar, vou complementando com as linhas, deixando as nossas artes ainda mais especiais. Com alguns pequenos detalhes, vamos finalizando a nossa arte. Olha só essa florzinha.
como destaca a linha branca nesse vermelhinho. E agora, com algumas bolinhas, vamos trazendo esse charme para nossa flor. E tudo vai ficando muito especial. O resultado ficou assim: muitas cores, muita liberdade. Espero que você tenha gostado dessa nossa arte de hoje. É muito bom quando a gente tem esse tempo para nós mesmos, porque a gente passa tanto tempo buscando cumprir metas que às vezes a gente acaba esquecendo de ter esse tempo para nós mesmos. E durante esse momento de pintura, olha só, o tempo fechou e a chuvinha maravilhosa chegou para me receber, para nos receber. Quando a gente fala sobre hobby, sabe o que é interessante? É porque ter um hobby é lembrar de que você existe. E isso vai muito além daquilo que você produz. Então é sobre sentir o momento, se permitir de uma forma leve, de uma forma delicada, sem aquela autocobrança, sabe? Então, se possível, se permita. Comece hoje e não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. E eu vou sempre deixar o convite aqui para que você volte aqui sempre que você quiser desacelerar. E se você quiser florescer junto comigo, o Aquaflores está de portas abertas, porque toda alma precisa de um lugar para pintar as suas pausas. Porém, se você sentir que ainda não é o momento de fazer parte do Aquaflores, vou deixar um outro vídeo aqui na sequência para que você possa mergulhar, desacelerar e simplesmente sentir. Beijão no seu coração.